tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Wilden Figueira, professor de matemática, e estou aqui mais uma vez para a gente trabalhar esses conteúdos de matemática, certinho? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar o conceito de notação científica. Conceito esse que vocês vão utilizar muito em cálculos matemáticos, lá em física, lá na química. Também vai ajudar muito a gente ao longo do nono ano e também continuando aí o nosso ensino médio. Então, é uma coisa relativamente simples da gente trabalhar e muito importante, certinho? Então, hoje a gente vai estar trabalhando apenas algumas transformações. Isso é muito utilizado em medidas muito grandes ou medidas muito pequenas, para a gente transformar essas medidas, esses valores, essas quantidades em algo pequeno, certinho? Então, vamos lá para os conteúdos de hoje da nossa aulinha, beleza? Então, veja o seguinte, considere de uma forma de escrever os números utilizando a potência de 10, tendo como principal função reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontradas na ciência em geral e a utilização da representação de um número sob a forma da notação científica facilita os seus cálculos, certinho? Então, galerinha, como eu falei para vocês, eu vou pegar números muito grandes ou números muito pequenos e vou estar transformando eles em números compactos que facilitam as nossas operações matemáticas. Então, esses números de notação científica, eles são muito falados por a gente no cotidiano. Por exemplo, minha internet é de 50 megabytes. Esse megabytes é uma abreviaçãozinha que a gente tem aí de uma notação científica. Esse mega é de uma unidade de medida de 10 à sexta. Comprei um celular com 32 GB de memória. E esse giga daí? Esse giga, ele é uma representaçãozinha que a gente tem de uma notação científica. Um número de base 10 e um expoente que a gente vai conhecer também, certo? Então, a gente trabalha com nanotecnologia, comprei um HD de 1 tera. Então, essas são unidades de medidas que a gente utiliza muito. E a gente vai aprender como transformar elas para facilitar os nossos cálculos na área de ciências, na área de exatas, a matemática aí, certinho? Então, vamos lá ver como é que isso funciona. Então, a nossa notação científica, ele é um número em notação científica quando ele apresenta o seguinte formato. A vezes 10 elevado a B. Essas duas letrinhas aí, pessoal, é só para a gente dar letras para nossa explicação. Onde A ela corresponde a um número real igual ou maior do que 0 e menor do que 10. E B, ele é um número inteiro. Então, vem aqui comigo. Então, toda notação científica, galerinha, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou sempre ter um número aqui na frente, que é um número maior do que 0 e menor do que 10. Então, pode ser 1, 1,3, 7,0, 2,4, não pode ser 10,1, porque tem que ser um número maior do que 0 e menor do que 10. Esse número pode ser apenas um número inteiro, pode ser um número decimal, mas nunca pode ser um número maior do que 10, maior ou igual a 10, ou um número menor do que 0. Certinho? Isso em modo. Eu posso ter números negativos aqui, desde que seja diferente de 0. Beleza? E esse número aqui em cima, ó, esse meu expoente B, a gente vai dizer que esse meu expoente sempre tem que ser um número inteiro. São os números inteiros positivos e também negativos. 1 menos 1, menos 10, menos 1 milhão, menos 6, mais 6. Qualquer número inteiro, ele pode estar aqui sendo representado como expoente, certinho? Então, a minha notação científica vai ter um número que eu chamo de número significativo aqui,
Tenho o que a gente chama de base 10, base, o meu número significativo, e aqui o meu expoente. Então, sempre que você vê essa configuração, o número significativo aqui diferente de menor do que 10, maior do que 0, uma base 10 e o meu expoente aqui um número inteiro, essa é minha notação científica. Certinho? Então, vamos lá. Então, a transformação de um número em notação científica. Então, é bem simples, galerinha. É só a gente observar e seguir algumas regrinhas. Primeiro, escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. E no segundo, colocar no expoente com potência de base 10 o número de casas decimais que tiver que andar com a vírgula. Se a gente andar com a vírgula para a direita, o expoente fica positivo. E se a gente andar com a vírgula para a esquerda, o meu expoente fica negativo. E escrever o resultado como um produto do número pela potência de base 10. Então vamos lá. Vem aqui comigo. Então imagine esse meu número aqui. 3 milhões. Então, para não estar falando sempre, eu tenho 3 milhões de fios de cabelos. 1 trilhão de fios de cabelos. Eu posso pegar esse número muito grande daqui, para estar operando matematicamente com ele. Para adição, subtração, divisão, multiplicação, vou trabalhar ele com número no formato de notação científica. Então, eu vou fazer o seguinte, minha vírgula aqui ele não aparece. Tranquilo? Quando a vírgula não aparece, ele sempre está no meu último número aqui. Então, essa minha vírgula, ela vai ficar sempre antes do último número que eu tenho aqui, diferente de 0. Então, vem o seguinte. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Parei aqui, depois desse meu número inteiro aqui, diferente de 0. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a quanto? Quando minha vírgula anda para a esquerda, da direita para a minha esquerda, esse meu expoente aqui, fica positivo. Positivo quanto, professor? Eu tenho que contar a quantidade de casas que eu andei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 3 vezes 10 elevado a sexta. Como o mais não precisa aparecer aqui, 3 vezes 10 elevado a sexta é igual a esse meu valor aqui, de 3 milhões. Certo? Então, eu posso ter um número grande como for, eu posso transformar ele em notação científica. Basta seguir essa regrinha. Deixar apenas um número diferente de 0 antes da vírgula e contar a quantidade de casas que eu estou andando. Se eu pego, por exemplo, esse valor aqui, esse daqui é um valor muito pequeno. Certo? Para não estar falando nesse número aqui tão grande que eu não sei nem falar ele, de tão pequeno que ele é. Eu posso transformar ele em notação científica. Então, observe, minha vírgula está aqui, ele vai ficar depois do primeiro número, depois diferente de 0. Então, veja só, qual é o número diferente de 0 que eu tenho aqui? O primeiro, o número 1. Então, minha vírgula vem aqui, para depois do 1 e fica esse 78. Então, como é que isso vai ser representado em notação científica? 1,78 vezes 10 e o meu expoente. Veja, quantas casas a gente teve que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Minha vírgula teve que andar 9 casas para a direita.
Se minha vírgula anda para a direita, esse meu expoente vai ficar negativo, menos a quantidade de casas que eu tive que andar, certinho? Então é bem simples, galera. Ó, tem que deixar a vírgula com apenas um número antes dela. Esse número tem que ser diferente de 0. Beleza? Depois disso, eu vou ver se andei a vírgula para a esquerda, meu expoente fica positivo. Se eu andei para a direita, meu expoente fica negativo. Tranquilo? E depois o expoente vai ser a quantidade de casas que eu estou andando. Então isso facilita muito quando a gente está trabalhando com números grandes ou pequenos para subtração, para adição, divisão e multiplicação. Por enquanto a gente vai apenas transformar. Depois a gente vai estar operando com essas notações científicas. Beleza? Vamos lá? Então, ó, observem aí esse meu exemplo. Eu tenho um valor aí de 65 milhões. Eu tenho que deixar minha vírgula com apenas um número diferente de 0 antes dela, que no caso vai ser o meu 6. Então a minha vírgula estava lá no final e teve que andar, ó, 7 casas, ficando entre os 6 e os 5. Se andou 7 casas para a esquerda, fica o expoente positivo. Tranquilo? Então, ó, não tem erro. Agora a gente tem algo bem semelhante, ó. Lá do outro lado, no outro exemplo, eu tenho 0, e um bocado de número aí. Para transformar em notação científica, eu tenho que andar a minha casa para ficar depois do meu primeiro número diferente de 0, que vai ser o 6, e contar a quantidade de casas que teve que andar aí. Se a gente observa, também eu dou 7 casas, mas foram 7 casas para a direita. Se anda para a direita, o valor tem que ser um valor negativo. Tranquilo? Então, galerinha, ó, bem tranquilo. Para a gente não estar trabalhando com números grandes, muitos algarismos, eu transformo sempre em notação científica. E observe aí, é sempre o número significativo. Esse x aí está representando a multiplicação, ok? Mas vamos utilizar o pontinho também. A base 10 e meu expoente. Tranquilo? Então, ó, transforme esses números aí em notação científica. Se a gente pega esses valores aí para transformar em notação científica, eu tenho a seguinte situação para o primeiro. Pegar aqui, ó, transformar em notação científica. Minha vírgula está aqui no final, ó. Tem que ficar após o primeiro número diferente de 0. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas tive que andar. Então fica 6,59. Veja que esses zeros eles somem, ó. Fica só os números diferentes de 0. Veio até aqui, vezes a base 10 e a quantidade de casas que eu tive que andar, 9. Professor, a gente andou para a esquerda, fica positivo? Justamente isso. Andei casas para a esquerda, ó, expoente positivo. E a quantidade de casas que eu tive que andar. Certinho? Vamos ver o próximo? Na letra B, eu tenho aí o valor de 0,000059. Então, um número bem pequeno aí em grandeza, mas alguns algarismos. Então, ó, mesma situação, galerinha. A vírgula está aqui, ó. Tem que ficar depois do 5, que é o primeiro número diferente de 0. Então, 5,9 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se andei para a direita, negativo. Vê que tranquilo. Não tem erro. Andei para a direita negativo, andei para a esquerda positivo e coloco a quantidade de casas que eu tenho aí. Vamos lá na letra C. Na letra C agora eu vou fazer o processo inverso. Eu tenho 5,68 vezes 10 elevado à quarta.
Vê como a gente tem que fazer agora. Vem comigo. Então, observe. Se para transformar no expoente positivo eu tive que andar para a esquerda, para retirar eu tenho que fazer o processo inverso. Tranquilo? Então, ó, 5,668 vezes 10 elevado à quarta. Então, observe o seguinte. 5,68 vezes 10 elevado à quarta. Então, essa minha vírgula vai ter que andar agora, para desfazer a minha notação científica, eu tenho que fazer o processo inverso. Então, eu tenho que andar 4 casas para a minha direita, certo? Para transformar em notação científica, eu vou fazer para a esquerda. Para desfazer, nesse caso aqui, ó, eu tenho que desfazer para a minha direita. Tranquilo? Então, vamos lá. Minha vírgula está aqui, tem que andar quantas casas? 4 casas. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Professor, aqui não tem nada. Aí eu preencho com 0. Certo? É interessante você sempre estar fazendo esse desenhozinho aqui, ó, da quantidade de casas. Que eu sei o quanto de 0 eu tenho que acrescentar. Beleza? Então, esse meu número vai ficar de quanto? 56.800. Tranquilo? Aí, quando você estiver pregando a prática, você pode fazer o processo inverso para ver se você aceitou. Esqueça isso que a gente fez. Certo? Fica só aqui, ó, 56.800. Vou botar isso aqui em notação científica para ver se está igual ao outro. Só para eu ir pegando a prática. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4 casas, 5,68 vezes 10 elevado à quarta. Ó, igualzinho. Certinho? Então, eu pego um número em notação científica, posso desfazer ele e posso pegar um número com muitos algarismos e transformar em notação científica. Se meu expoente, se minha casa andou para a esquerda aqui, o expoente fica positivo. Andou para a esquerda, expoente positivo. Quando o meu expoente está positivo, eu quero desfazer, aí eu tenho que fazer voltando para a direita. É um pouquinho de informação, mas com a prática a gente chega lá, certinho? Vamos para o próximo exemplo? No meu próximo exemplo eu tenho aí, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Veja só. Vou ter que transformar isso daí no número decimal, certinho? Com muitos algarismos. Veja só a ideia, o expoente está menos 5. Para ser menos 5, minha casa teve que andar para a direita, para deixar ele menos 5. Para desfazer, o inverso, tem que andar para a esquerda. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, 2,5... E vou andar quantas casas para desfazer isso? 5 casas, só que agora para a esquerda. Estou desfazendo a minha notação científica. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, minha vírgula ficou aqui, ó. Então, eu vou acrescentar 1, 0, outro. Beleza. Só que aqui, ó, eu tenho um número antes da minha vírgula. Que número é esse? 0. Esse é um pouquinho mais complicado da gente pegar ele de cara, mas com a prática a gente chega lá. Então, qual é o número que ficou aqui, ó? 0,000025. Tranquilo? Para ver se eu acertei, ó. Faço o processo inverso. Minha vírgula está aqui, anda, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Tranquilo. Bateu. Beleza, galerinha? Vamos lá para a próxima, vamos praticar agora. Nesse meu exemplo, me diz o seguinte. A distância que a luz percorre em um ano, chamado de ano-luz, é de aproximadamente esse número grande aí. É um número grande danado, né? O que é que a gente vai fazer? Vai pegar esse número aí e vai transformar ele em notação científica, deixar ele um número mais compacto aí para a gente estar trabalhando. Quando vocês começam a trabalhar isso em física, com distância, tempo,
velocidade, é interessante a gente transformar tudo isso daí em um número mais compacto, certo? Então, qual vai ser a nossa alternativa aí? Vem aqui comigo. Veja o seguinte. Eu tenho esse meu número grande aqui, que é a distância que a luz percorre durante um ano. Minha vírgula não aparece, mas eu sei que ela está aqui no final. Então, ela tem que ficar aqui, ó, deixar um número diferente de 0 antes dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas tive que andar aqui. Então fica 9,5 vezes 10 elevado a 12. Positivo ou negativo? Se eu tive que andar para a minha esquerda, expoente positivo. Aí a gente vai lá nas nossas alternativas, ficando aí. Letra D. Pega esse ano-luz aí, transformando em notação científica. Então veja que é mais compacto a gente está trabalhando com esse número aí. Para somar, para subtrair, multiplicar, dividir, é mais comum, é melhor, é mais viável para a gente trabalhar com um número assim. Vamos para o próximo? No número 2 diz assim, o raio da Terra no Equador é de aproximadamente 7,41 vezes 10 elevado à sexta metros. E a distância aproximada da Terra até a Lua é de 3,71 vezes 10 elevado a 8 metros. Podemos também representar corretamente o raio da Terra e a distância da Lua até a Terra, respectivamente, por. Então, ó, é só fazer o processo inverso daqui. Então, veja o seguinte, 7,41. Eu tenho que andar, ó, 6 casas para desfazer o positivo, eu tenho que andar para a direita. Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse meu espaço preencho com 0. 7, 4, 1, 0. Então, o raio aí da Terra, 7.410.000 metros. E a distância da Terra até a Lua, mesmo procedimento, 3,71. Expoente positivo, eu tenho que desmanchar ele. Tenho que desmanchar indo para a minha direita. Então, eu tenho que andar quantas casas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, fica aqui, ó, preenchendo de 0. Falta 1. 371 milhões de metros. Então, nas nossas alternativas aí, fica respectivamente letra B. 7.410.000 metros a distância do raio da Terra e 371 milhões de metros a distância entre a Terra e a Lua aí. Então veja que só manipulando essas minhas notações científicas eu consegui fazer esse processo de desmanchar essa notação científica. Sempre que o expoente está positivo, para desmanchar ele aí, eu tenho que andar no caminho inverso, ou seja, ir para a minha direita. Beleza? Nessa minha próxima questão diz assim: o diâmetro de uma célula mede 0,0000126 milímetros. Esse número escrito em notação científica corresponde a... Então, ó, bem tranquilo. Vem comigo. Ó, minha vírgula está aqui, tem que ficar com um número diferente de 0. 1, 2, 3, 4, 5. 2,16 vezes 10 elevado a 5. Só que eu andei, galerinha, para a direita. Andando para a direita, o expoente fica negativo. Então, o valor aí dessa minha célula, tamanho da minha célula aí em notação científica, olhando as nossas alternativas, vai ser aí a letrinha C. 1,26
Eu só copiei errado aqui no quadro, mas a notação científica ficou certa. 1,26 vezes 10 elevado a menos 5. Tinha botado invertido aqui, ó. 216, mas é 126. Certinho? Tranquilo, mas a notação científica, o expoente aí ficou certinho. Beleza? E nossa última questão de hoje me diz o seguinte: estimativas mostram que a população do planeta poderá atingir 12 bilhões e 600 milhões de humanos até 2100. Escrevendo esse valor em notação científica, temos, então vem aqui comigo, 12 bilhões e 600 milhões. Casa da centena, dos milhares, dos milhões e dos bilhões. Meu número está aqui, não aparece a vírgula, mas eu sei que está aqui no final, ó. Então eu tenho que andar, deixar com um número diferente de zero, que a gente chama de número significativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas tive que andar. 1,26 vezes 10 elevado à décima. Se andei casas para a esquerda, meu expoente fica positivo. Então, se a gente observa aí, a população em 2100, a estimativa fica com a alternativa B. 1,26 vezes 10 elevado à décima. A quantidade de casas que eu tive que andar. Beleza, galerinha? Então, por hoje, a gente vai finalizando os nossos trabalhos. Espero contar com vocês na semana que vem, se Deus quiser. Que vocês tenham uma boa semana de estudos e que a gente saia dessa o mais rápido possível. Certinho? Forte abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.